Olá, boa noite para você que acompanha o Ação Nacional desta quinta-feira. Seja bem-vindo. Na semana passada, o Ação Nacional discutiu sobre a questão do desperdício de alimentos e a gente sabe como essa questão é grave e a gente pode mudar muito, sim, a consciência da população sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre a questão do lixo, né? Quanto é desperdiçado, uma quantidade imensa de materiais é desperdiçada, é jogada no lixo todos os dias. E esses materiais podem sim, muitas vezes, serem reaproveitados. E por que não? Até gerar lucro, mudar vidas, né? Mudar a sociedade. Enfim, uma questão de consciência que deve começar desde cedo entre as crianças e até para nós adultos. Então, esse é o nosso assunto de hoje e a gente lança essa questão para você de casa também. O que é que você faz com o seu lixo, né? Você recicla? Como é que você faz essa destinação toda? Você tem alguma dúvida sobre como reaproveitar melhor o material que é descartado? Liga para a gente, o telefone é 19 38719620. Se você preferir, tem um e-mail, açãonacional@rs21.com.br e estamos também nas redes sociais. Você deixa seu recadinho lá, na medida do possível, a gente vai atendendo a sua dúvida e vai esclarecendo. Quem conversa com a gente sobre esse assunto tão importante é a Patrícia Donaire, que é doutora em Ciências Ambientais e também Química. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. E a gente recebe também o Matheus Martins, que é técnico químico. Prazer em recebê-lo, Matheus. Seja bem-vindo à Ação Nacional. Muito obrigado. A gente sabe, né, antes da gente falar propriamente sobre o destino correto do lixo, que essa é uma questão que envolve várias parcelas da sociedade, né? Muitas vezes a gente joga tudo para o governo. Claro que existe uma responsabilidade essencial e nós vamos falar também sobre isso e sobre os deveres, né, como governo, em todas as instâncias. Mas quem deve estar preocupado com isso? Patrícia, Matheus. A lei hoje que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela passou a ser um marco na gestão ambiental no Brasil, pelo fato dela ter como diretriz muito forte a responsabilidade compartilhada. Então, o que acontece? Hoje o lixo ele é responsabilidade de todos, do cidadão, da população, das empresas, do poder público. Então, a partir da instituição, da divisão dessas responsabilidades, essa gestão do lixo, ela passa a ter um contexto muito grande no Brasil, se tornando um marco mesmo histórico. Tem que ir além da parede da empresa, né, das reuniões públicas, né, Matheus? Acho que é mais ou menos isso, né? O que a gente vai ver é que vai partir de cada um mesmo, partindo de casa, né? A gente vai tomando as ações ativas mesmo de cada um, para que isso tome uma proporção regional, né? E mais para o futuro, com a ajuda do governo e das empresas, tome uma proporção realmente mundial, né? Desse cuidado com o lixo. Que a gente um assunto que a gente pode dizer assim, friamente, está na moda. Mas a gente sabe que é difícil encontrar essa realidade, pelo menos de reaproveitar o lixo na prática. A gente tem alguns dados, né, de especialistas mesmo que apontam que os brasileiros não têm esse hábito de descartar corretamente o lixo. Olha só por quê. O Brasil ele tem 5.600 cidades e apenas 766 tem a coleta seletiva do lixo. A gente vai ver agora o exemplo, né, de uma das cidades que fazem esse trabalho no estado de São Paulo. Vamos acompanhar. Não é apenas o ato de jogar lixo no lixo que resolve o problema ambiental. A cada dia, toneladas desse material se acumulam nos aterros e a falta de conscientização se empilha junto com os resíduos. Um caminho para a solução desse problema depende de ações individuais que começam dentro de casa. Uma responsabilidade do cidadão, porque o mundo é nosso, né? O planeta é a nossa casa. Então, cada um tem que se conscientizar. Metal, papel, plástico, vidro, tudo separado. Preocupada com o futuro do meio ambiente, a professora conscientiza vizinhos e alunos sobre a importância da reciclagem. A gente pode sim separar, né? É uma coisa que não custa nada e não perde tempo. A gente limpa, deixa secar, depois quando o pessoal passa, fica no saquinho e a gente entrega separadinho.
Apesar da importância da reciclagem, a coleta seletiva acontece em apenas 8% dos municípios brasileiros. Fazendo parte dessa estatística, na cidade de Nova Odessa, o material coletado é trazido para cooperativas como essa. Aqui, não só o problema do lixo é solucionado, como também um problema social. Minha casa também eu reciclo, as crianças reciclam também. E outra também ajuda assim, no sustento da família, né? Porque ó, quanto dinheiro não estaria indo para o lixo, né? Eu sei que eu não quero para mim, eu não quero para os outros, né? Então eu gosto de separar, aprendi a separar. As cooperativas funcionam com o apoio das prefeituras de cada município e são organizadas com o próprio estatuto. Todas as prefeituras, elas têm dificuldade com o resíduo, com o lixo, que eles têm que coletar o lixo no município e levar até um aterro licenciado. A reciclagem, ela só traz benefício para todo mundo, não só para a prefeitura, mas principalmente para o município. O material coletado pelas cooperativas é vendido para as empresas que transformam o lixo em soluções práticas. Da reciclagem pode-se obter inúmeros benefícios. Essa empresa, por exemplo, utiliza o tecido de garrafas PET para produzir bolsas conhecidas como ecobags. Para mim foi uma surpresa. Até então não sabia qual era o material. Quando falaram para mim, eu quase não acreditei que era da garrafa PET. Através dessas sacolas, muita gente é beneficiada com emprego, né? Um ciclo que recicla, transforma, aproveita e dá valor ao que é considerado lixo. Não dá para acreditar mesmo às vezes, né? Da garrafa, aquela que a gente deixa lá descartada, por vezes guarda, não imagina que pode se transformar numa sacola, por exemplo. Eu acho que é o exemplo mais prático que a gente pode ter, né? O exemplo da sacola, ele envolve os 3 R's, porque você reduz o consumo de sacolas plásticas, né? Você reutiliza a sua sacola nas compras, né? E além de você reciclar o material e fazer o tecido da sua garrafa. Então, tem diferença então, né? Reciclar, reutilizar e, no caso, reduzir, né? Reduzir, isso. Então é uma medida que, se apoiada mesmo pela população, as empresas, o governo, ela envolve mesmo uma questão ambiental importante, né, e de conscientização das pessoas. E é no dia a dia que ela vai ser aplicada. A pessoa vai no mercado, levar sua sacola e vai estar fazendo a ação dos 3 R's, então, reutilizando, reciclando e reduzindo o consumo, né? E aí a gente viu um exemplo que é individual, da professora que separa todos os materiais. Mas é uma pessoa. Muitas pessoas que nos acompanham também fazem isso. Mas parte muito de uma iniciativa própria. Como que a gente muda isso, Patrícia? É interessante nós observarmos que a partir do momento que a população passa a enxergar o lixo com responsabilidade, você entende que a importância que ele tem, que existe um valor econômico, que existe um papel da inclusão social nas pessoas que trabalham hoje como catadores, que são aproximadamente 1 milhão de pessoas nessa atividade. Você passa a enxergar os impactos ambientais que o lixo gera na sua cidade, no seu país, quando existe uma má gestão. E o importante de tudo isso também é que, com a correta implantação da coleta seletiva nos municípios, você fortalece uma cadeia produtiva de reciclagem, porque a partir do momento que essa coleta seletiva ela é feita com a responsabilidade dos cooperados, que antes eram catadores autônomos e eles passam a se associar em cooperativas, a trabalhar de maneira mais agregada, com mais responsabilidade, você obtém uma matéria-prima de mais qualidade. E com isso você fortalece toda essa cadeia produtiva da reciclagem, gerando inclusive mais empregos. Agora, como que é o ideal de se fazer, né? Em casa a gente separa plástico, deixa em caixas separadas, ou tudo que é reciclável posso colocar junto? Isso tem que tipo de destino ou depende de cada município? Tem como a gente dar uma dica para a pessoa de casa que quer colaborar? Bom, tem como separar, você vai pensar no fato da pessoa que vai mexer nesse lixo. Por exemplo, os cooperados ali, né? Então você tem que facilitar o trabalho deles também, né? Então se você tem esse tempo de separar o metal, né? E o plástico, o papel, etc. Melhor ainda. Você melhora o processo. Porque na cooperativa é uma coisa lamentável, que as pessoas às vezes acham tipo rato morto
no lixo, né? A pessoa cooperada veio reclamar para mim, né? Então é uma consciência também que a gente tem que tomar uma atitude com amor mesmo, né? Pensando na pessoa que vai trabalhar, além do meio ambiente, que é a nossa casa comum, né? Agora, tem muita gente que lava também as embalagens. É o correto mesmo? Tem muita gente que fala que não adianta, porque aí acaba desperdiçando água também. Ou não é bem assim? O ideal é que a gente trate também esse lixo que vai para as cooperativas. O tratar é bom. A água vai ser usada em qualquer parte do processo. Ele vai ter que lavar uma hora antes, ou outra. Vai usar depois. Sim. Além de que também você vai facilitar a parte de bem-estar da pessoa que vai estar mexendo nesse lixo posteriormente, né? Então, esse lixo apodrece, então tem um cheiro ruim. Então, pensar também no próximo, né? Que vai estar mexendo nesse lixo, que vai estar fazendo um bem para o nosso meio, né? Deixar então, tudo certinho. Isso é interessante fazer, Mateus, não sei, Mateus ou a Patrícia, vocês podem esclarecer. Existe algum tipo de material, não sei se plástico ou de papel, que não poderia vir a ser reciclável ou não todos são? Tem algum alerta que a gente possa fazer para as pessoas em casa de algum tipo de material que a gente ache que pode vir a ser reciclável e na verdade não é o ideal? Não, é aquela questão da caixa de papelão do leite, por exemplo, é um mito, né? Que a caixa de papelão de leite não é reutilizada. Ela é reutilizada, existem processos, até porque o ser humano é inteligente para fazer muitas coisas e reciclar uma coisa seria uma coisa muito fácil para a tecnologia que a gente tem hoje. Certo. Então, realmente pode jogar o isopor, que muita gente fala que também não reutiliza. Ele é reutilizado, eu também já fui atrás de pesquisas. Porque então, muitas vezes vem na bandejinha, né, de supermercado também, quando a gente compra frios, aquele lá eu posso colocar para reciclar. Sim, com certeza. E até dá uma chance. Às vezes ele pode até não ser, mas você dá uma chance, ao invés de jogar e sujar, você dá uma chance para esse material ser analisado por uma pessoa que tem competência, entende, né? E realmente descartar esse lixo ou reciclar ele, né? Para melhorar o nosso meio. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta a falar sobre alternativas de como reaproveitar o lixo. Na verdade, nem sempre é um lixo no sentido de que a gente vai poder descartar. Ele pode sim ser reutilizado e gerar muito lucro e também bem-estar para você, para sua família, para toda a sociedade. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí.